Bem-estar com Roberta Zampetti. Oferecimento Núcleo Hematologia e Oncologia. Ciência para toda a vida. Hematologia.com.br. Bom dia, Roberta Zampetti. Bom dia, Paulo Leite. Bom dia, ouvintes. Roberta, o número de mortos confirmados pela Defesa Civil do Rio de Janeiro devido às chuvas na região serrana já superou agora os 500. Ai, muita depois coisa. de 3 Paulo, dias de resgate. você sabe que a produção aí me liga cedo. O que você vai falar hoje, né? Eu falei assim, meu Deus, eu tenho tanto assunto, mas eu não dou conta de pensar em outra coisa a não ser nessa questão da chuva. É muito triste, gente. É muito triste. É muita gente morrendo, muita gente sem casa, né? Agora eu estava pensando o seguinte, que isso é uma prova de fogo para nossa presidente, logo de cara, assim, né, Paulo Leite? Sim. Porque eu vi ontem ela dizer que morar em áreas de risco é regra e não exceção. E ela diz o seguinte, faltam políticas públicas. E como você estava aí comentando mais cedo, na cidade de São Paulo, que aconteceu na década de 60, não é isso? Caraguatatuba, em 67, no litoral paulista. Justamente, eu estava pensando, gente, tem muito mais de 20 anos que a mesma coisa acontece. E não tem jeito, olha, mora em área de risco, tem que ser retirado imediatamente. Ontem eu estava conversando com um amigo meu, ele disse, Roberto, não adianta não, a pessoa mora no lugar assim, mas você vai querer tirar, levar para outro lugar, ela fala, não, quero morar nesse lugar aqui que é mais bem localizado. Agora, não tem essa não, gente. Agora, para isso precisa de programa social bem feito, bem pensado, uma coisa humana, né? Agora, mudar esse modelo de urbanização que a gente tem, porque é impressionante o modo como é que a gente ocupa a cidade. Nós já falamos isso aí várias e várias vezes, Sim. né, Paulo? Eu até que não quero nem ser repetitiva, não, mas acaba que às vezes não tem jeito, porque a impressão que a gente tem é que os pobres são ignorados. Eles se instalam onde podem, não há fiscalização. Então eles vão para onde é proibido, que é nas encostas, na beira de rio, né? Então, assim, tem que mudar essa lógica. E a gente tem que entender, eu estou lendo muito sobre o assunto, conversando com muitos especialistas, entender que há uma mudança climática, que o planeta aqueceu mais do que o previsto e que os estudos científicos mostram que isso vai piorar. Aí eu estava lendo hoje cedo a Folha de São Paulo, ela traz várias reportagens, uma delas diz o seguinte, que projetos anti-enchente estão parados no Congresso, que a cada ano que acontece, né? Inclusive em Angra dos Reis, né? Que foi ano passado, né? Não, foi 2008. 2009. 2009, né? Coisas ali para serem liberadas, tá tudo parado. A cada ano que acontece, eles fazem um monte de proposta, de projeto de lei, mas nada sai do papel. E aí a gente sabe, esses dias nós estávamos comentando, acho que foi essa semana ou semana passada, nós dois, a gente sabe que os governos gastam muito mais para consertar estragos do que com a prevenção. Aí eu estava olhando o seguinte, só para a gente entender essa lógica, que eu acho que é uma lógica nacional, que o governo federal e do estado do Rio agora, com essa questão toda do Rio de Janeiro, eles empenham mais recursos para consertar tragédias do que para preveni-las, sabe? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, o governo fluminense, ele reservou 8 milhões para contenção de encostas e repasse às prefeituras, né, para combate a enchentes e deslizamentos, enfim, mas desembolsou 80 milhões, 10 vezes mais para reconstrução. Tem estudos, Roberta, que falam que você gasta 14 vezes mais na emergência do que na prevenção. São estudos que já são feitos há muito tempo. Mas olha aqui, nós temos que mudar essa lógica, Paulo Leite. Isso não está certo, isso não está correto, porque, olha para você ver, 500 pessoas mortas e esse número deve aumentar muito, né? Como é que fica? Sabe? Olha, até você está falando desse estudo aqui, eu estou com um estudo aqui da ONG Contas Abertas, que monitora, né, os gastos públicos. Eles falaram o seguinte, que no ano passado foram quase 168 milhões para prevenir e quase 2 bilhões e meio para remediar. Até quando vai ser isso? Então, quando eu falo que é prova de fogo para a presidente Dilma Rousseff, já que ela foi ontem, foi aos locais, lá no Rio de Janeiro, vamos ver que tipo de providência será tomada esse ano. Será que vai ser diferente dos outros anos? Eu espero, né? É engraçado, você está fazendo uma reflexão aí, mas, por exemplo, nas chuvas, do problema das chuvas, as catástrofes e as enchentes com os moradores de áreas de risco, se gasta tudo isso. Quando você vai para as estradas, você tem a mesma realidade. Você gasta para reformar, pavimentar, sinalizar,
um tanto, e para você pagar indenizações às vítimas, o custo de saúde, o custo previdenciário, sem contar o custo social, que a gente não consegue nem mensurar, mas o custo de previdência e de saúde é pelo menos 8 ou 10 vezes maior. E a gente não consegue entender por que é que os governos não conseguem fazer essa conta. Ah, pois é. Agora, sabe o que eu acho? Para terminar, eu acho que falta vontade política. Por isso é que eu estou colocando que agora vai ser uma prova de fogo para Dilma Rousseff. Tomara, porque acho que pelo fato de ser mulher, eu acho que as mulheres sabem cuidar mais da casa, né? Tomara que assim seja. Acostumada com isso desde pequenininho, né? Lavar roupa, varrer o chão, lavar as louças na cozinha, enfim, organizar a casa. Vamos ver. Eu estou torcendo, né? Tomara que dê tudo certo, porque enquanto isso tudo, a população dá um show de solidariedade. Você estava aí mostrando, falando agora mesmo. Sim, é triste porque a gente fica fazendo a dolorosa contabilidade de quantos morreram. Nossa, não, Paulo, isso assim, eu não estou nem dormindo direito, não é demagogia, não. É porque a gente fica muito triste, a gente fica se colocando no lugar das pessoas que estão ali sofrendo. Meu Deus, que dor será essa? Eu não gostaria de sentir isso nunca, não gostaria disso para ninguém. É verdade. Roberta Zampetti, infelizmente falamos de uma notícia triste, mas que deve ser analisada no sentido de percebermos o que temos que fazer para parar de dar notícias tristes e começarmos a dar notícias melhores, não é? Com certeza. E outra coisa, só mais uma coisa que eu estou lembrando, lógico, que alerta quando tem que acontecer, porque é claro, gente, por mais que faça tudo, não vai deixar de acontecer, as tragédias acontecem, né? Sim. Não precisa ser desse tamanho, né? Agora, precisa de um alerta alto, isso é fundamental, porque ontem eu estava vendo o seguinte, pela televisão e pelos jornais, que as prefeituras lá de Petrópolis e Teresópolis foram avisadas que haveria uma chuva maior, um temporal e tudo, aí falaram que não avisaram a população porque não houve tempo. Entendeu? A gente está vendo lá na Austrália, só para fazer uma comparação, a gente está vendo na Austrália aquela loucura lá, mesma coisa. Sim. Quantas pessoas morreram ali? Até agora 12. Pois é. Engraçado, achei que tivesse sido 19 ou 20 não, pessoas. acho que são 12 até ainda, agora, menos ainda. Então, por quê? Eu estava vendo ontem na televisão uma reportagem, um morador brasileiro que mora na Austrália, ele recebeu um dia antes na casa dele uma carta no correio falando, sai de casa porque vai ter enchente. E ele saiu. E quer dizer, ele foi avisado com um dia de antecedência. Acho que isso tem que ser tudo olhado com muito mais, com carinho demais, sabe? Nós estamos falando de ser humano, de gente, sabe? E somos nós, né, que estamos aí, né? A vida, né, Paulo Leite? Esperemos dias melhores para o resto das nossas vidas. Acho que a gente merece isso. Também acho. Roberta, foi um prazer falar com você. Tenha um ótimo final de semana. Previna-se porque vai chover durante o final de semana inteiro. E de volta na segunda-feira para conversar conosco aqui na Band News FM. Obrigada demais, Paulo. E para os nossos ouvintes também, um final de semana melhor, né? Com algumas boas notícias. Esperemos. Tá bom, Grande abraço, tchau.